Bom dia, bem-vindos à nossa formação de hoje. Nós vamos falar sobre a fluência leitora. Nós estamos na semana D, no dia 28/2. O nosso tema é o processo de formação de leitores proficientes, estratégias para a construção de situações didáticas significativas. Nós vamos iniciar pela sensibilização, através da dinâmica entrevista ao leitor, compreender o significado de fluência leitora, compreender a aquisição da leitura e fluência leitora, refletir sobre os indicadores da competência leitora a nível nacional e internacional, saber como estamos, identificar os diferentes perfis de leitores com base na avaliação de fluência, identificar as intervenções adequadas a cada perfil leitor. O nosso percurso formativo vai ser realizado através da sensibilização, dinâmica entrevista ao leitor, através da compreensão do significado de fluência leitora, da aquisição da leitura e fluência leitora, da análise dos indicadores de competência leitora a nível nacional e internacional, da identificação dos diferentes perfis leitores com base na avaliação de fluência, na identificação das intervenções adequadas que contribuem para a formação de leitores fluentes, de acordo com cada perfil leitor. Agora, eu vou pedir para vocês analisarem as perguntas, responderem a idade do entrevistado, que são vocês, e pensar a respeito de cada tópico, respondendo tanto para vocês dentro da formação, dentro do espaço de vocês, como através do Google Forms. Então vamos às perguntas. Que histórias vocês gostavam de ler na sua infância? Que tipo de história vocês gostavam de ler quando eram pequenos, quando eram crianças? Por que elas representam um atrativo para você? O que atraía nessas histórias? Existe alguma história que mais marcou você a ponto de desejar, a partir dela, mais e mais leitura? Qual? Que tipo de história marcou você a ponto de fazer você querer estar sempre ampliando suas leituras? E qual foram essas histórias? De que forma a leitura foi introduzida na sua vida? Através de quem? Quem influenciou vocês a lerem? Quem foi a pessoa que contribuiu nessa formação leitora de vocês? E em que ambiente? O que você acredita que foi fundamental para despertar o prazer de ler? Comente o que foi importante em sua opinião no seu percurso de leitor. Atualmente, quais são suas preferências de leitura? Mencione alguns títulos. Você abandonou as suas preferências anteriores? Considerar suas primeiras leituras e as leituras atuais. E o que você acredita haver influenciado nisso? Então, conversem com seus colegas, compartilhem entre vocês, respondam a essas perguntas e depois registrem também no Google Forms como boas práticas. A fluência leitora, ela mostra que desde pequeno as crianças têm contato com muitas situações de leitura nos meios familiares e sociais dos quais fazem parte e com os quais podem desenvolver e aprimorar a habilidade de leitura. Em que momento essas crianças podem ter contato com situações de leitura? Não só na escola, como fora dela, porque nós temos as igrejas, nós temos os clubes, os parques, os nossos avós, e nós temos vários estilos de leitura. Quais delas fazem parte e com os quais você pode desenvolver e aprimorar a habilidade de leitura? Segundo Casey, 2008, os leitores fluentes são capazes de reconhecer palavras com precisão e automaticamente permitir que o cérebro concentre sua atenção na compreensão do texto.
Corso e Salles, em 2009, apontam que, devido ao seu resultado pouco satisfatório na sociedade, a importância da leitura tem sido discutida por diferentes frentes de pesquisa, buscando revelar os mecanismos e operações presentes na leitura e na escrita. E com essa pandemia e com os nossos resultados ficaram ainda mais insatisfatórios. A aquisição da leitura e fluência leitora. Ao refletirmos sobre o desenvolvimento acadêmico na área da leitura, é possível considerar que é uma habilidade que a criança desenvolve durante suas atividades acadêmicas, seja ela formal, na escola, ou informal em casa, e em outros ambientes no qual ela esteja inserida. Então, ela pode desenvolver a leitura e a habilidade de fluência tanto na escola, no ambiente escolar, de forma intencional, como em casa, na casa dos avós, dos primos, nos ambientes no qual ela esteja inserida. Na Base Nacional Comum Curricular em 2017, a prioridade da alfabetização se dá nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Sendo assim, 2 fatores são previstos como essenciais para adquirir a leitura e a escrita, identificação das letras e o reconhecimento sonoro, para só assim avançar para consolidar a alfabetização. De acordo com Kuhn e Stahl, em 2003, na fase alfabética consolidada, o aluno passa a reconhecer padrões de letras que ocorrem em diferentes palavras, comunidades, reduzindo a carga de memória e tornando mais fácil aprender e reconhecer novas palavras. Porém, ao adquirir a habilidade de leitura, o estudante ainda necessita desenvolver de forma eficaz essa leitura e a fluência oral. Então, na medida que ele reconhece os padrões da letra e que elas deixam de ser memorizadas, tendo que identificar e cada sílaba, a partir do momento que eles conseguem reduzir a carga de memória, essa leitura se torna mais fácil. Elas conseguem compreender e conhecer novas palavras. Mas, na medida que elas adquirem a habilidade de leitura, ela ainda necessita desenvolver de forma eficaz essa fluência oral, sabendo respeitar as pontuações, sabendo respeitar os sentidos, a entonação. Para a Política Nacional de Alfabetização, PNA, em 2019, a fluência em leitura é a habilidade de ler um texto com velocidade, precisão e prosódia. A fluência libera a memória do leitor, diminuindo a carga cognitiva dos processos de decodificação, para que ele possa concentrar-se na compreensão do que lê. Conforme Oliveira, em 2018, a fluência de leitura é aferida pelos 298 saberes em foco, revista da SMED, volume 4, dia 1 de outubro de 2021, Tatiana Machado Dornelles. Os indicadores de velocidade, leitura de palavras por minuto, precisão, número de acertos e erros e prosódia, a qualidade de leitura de textos conectados, e inclui ritmo e entonação adequados à frase e ao tipo de texto. Os indicadores da competência leitora a nível nacional e internacional, como nós estamos? Então, conforme Oliveira fala, a fluência de leitura ela é aferida através dos indicadores de velocidade, da leitura de palavra por minuto, precisão, número de acertos e erros, e prosódia, que é a qualidade de leitura de textos conectados, inclui ritmo e entonação adequados à frase e ao tipo de texto. Quando nós vemos o indicador da competência leitora a nível nacional e perguntamos como estamos, nós podemos ver que, no Brasil, a Avaliação Nacional de Alfabetização ANA mostrou resultados insatisfatórios no que concerne ao campo da leitura.
A Política Nacional de Alfabetização de 2019, um ano antes da pandemia, aponta que aproximadamente 450 mil alunos foram classificados no nível 1 da escala de proficiência, o que significa que são incapazes de localizar informação explícita em textos simples de até 5 linhas e de identificar a finalidade de textos como convites, cartazes, receitas e bilhetes. A partir de 2019, o PISA, Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, apontou que o Brasil tem baixa proficiência em leitura, matemática e ciências, se comparando com outros 78 países que participaram da avaliação. Os resultados revelam que 50% dos estudantes brasileiros com 15 anos de idade não apresentam nível básico em leitura. Os índices estão estagnados desde 2009. E agora, a partir de 2020, 2021, 2022, que nós ainda não saímos da pandemia, esse índice de nível básico de leitura, ele vai não só estagnar, como ele vai cair. Nós vamos observar que ele vai ficar muito aquém daquilo que deveria estar. Nós vamos precisar fazer um trabalho incessante para que esses alunos possam desenvolver essa competência leitora e elevar os índices, que eles possam melhorar na escala de proficiência. Dessa forma, considera-se importante que o professor busque novas possibilidades de incluir na prática docente outras metodologias de ensino, tendo como propósito promover um melhor aprendizado do estudante no âmbito da leitura, e assim contribuir no seu trabalho na qualidade do ensino e, consequentemente, uma sociedade leitora mais ativa. Então, nesse momento é de extrema importância que os professores busquem novas atividades. E como buscar novas atividades? Primeiro, conhecer o perfil desse leitor, o perfil desse estudante. Em que nível de leitura ele se encontra? Qual é o perfil leitor que ele se encontra nesse momento, para que possa ser selecionado atividades adequadas para cada perfil. E sempre proporcionar leituras adequadas, ambientes adequados para a leitura, para que ele possa estar sempre evoluindo na sua competência. Por que avaliar a fluência leitora? Quando o professor ouve seu estudante ler, ele é capaz de perceber com maior clareza que tipo de dificuldade seu estudante encontra ao interagir com o texto. Quando o estudante escreve, nem sempre nós vamos conseguir saber aonde que está a dificuldade dele na questão leitora. É somente quando ele lê em voz alta que o professor vai conseguir identificar e de que forma ele vai conseguir buscar intervenções adequadas para esse aluno, na medida que ele observa de que forma o estudante interage com o texto. O estudante tem dificuldade de ler palavras onde parecem consoantes específicas? Ele é capaz de ler os dígrafos? As pausas entre as palavras comprometem o sentido do que está sendo lido? Há erros frequentes na leitura de palavras específicas? Os estudantes conseguem ler palavras isoladas, mas têm dificuldades em juntá-las na leitura de um texto? O estudante percebe quando errou a leitura de uma palavra ou segue a leitura sem se dar conta do erro cometido. Todos esses questionamentos, eles fazem
eles têm que fazer parte da prática do professor ao avaliar o momento em que o estudante está lendo, para entender como é que ele interage com essa leitura, com esse texto. É dessa forma que ele vai conseguir saber qual é a devolutiva dos estudantes. Todas essas questões são importantes para que o professor possa planejar as intervenções bem ajustadas às dificuldades do estudante, e por isso é importante, a partir da avaliação, analisar qual é o perfil desse estudante no que se refere à leitura e aquisição de leitura. E a avaliação da fluência cumpre um importante papel de mostrar que tipo de erro o estudante está cometendo. De que forma a avaliação em larga escala da fluência pode contribuir com a prática do professor? Então, nós já vimos qual é a importância de avaliar, de identificar aonde o estudante está errando ao realizar a leitura. E, em larga escala, em que essas avaliações de fluência, elas contribuem na prática do professor? Nas avaliações em larga escala da fluência, os estudantes são convidados a ler palavras e textos, com base na quantidade de acertos no modo como essa leitura é realizada. São apresentados determinados perfis leitores. No caso dos resultados das avaliações da fluência, esses perfis buscam contemplar os tipos de desempenho que os grupos de alunos tiveram ao realizar a leitura proposta. Quando os professores identificam os perfis de leitores de sua turma, com base nos resultados da avaliação da fluência, essa é uma informação relevante para ser usada no momento de planejar novas intervenções. Então, conforme o estudante dá a devolutiva ao professor da leitura que ele realizou, o professor é capaz de compreender e modificar novas intervenções. Quais são os diferentes perfis de leitores? Nós temos diversos perfis de leitores. O pré-leitor. Quem é o pré-leitor? São os estudantes que apresentam dificuldades relacionadas ao processo de decodificação das palavras, especialmente daquelas palavras formadas por padrões silábicos não canônicos. Podem apresentar dificuldades relacionadas à associação de consoantes e ou vogais aos seus valores sonoros. As dificuldades de leitura desses estudantes são decorrentes do fato de não terem ainda se apropriado dos princípios que organizam o sistema alfabético de escrita. O pré-leitor é, portanto, aluno que ainda não venceu os desafios relacionados à decodificação da palavra escrita e, por esse motivo, não leem oralmente. Porque o leitor, que ele ainda está tentando decodificar a palavra escrita, ele faz essa leitura de maneira mecânica, silábica. Ele não consegue compreender ainda o que ele está lendo e ler a palavra com fluência. E por tentar decodificar, ele não vai conseguir adquirir essa fluência, não vai conseguir fazer essa leitura oral. Quem é o leitor iniciante? São os estudantes que, embora já leiam algumas palavras e porções maiores de um texto, o fazem de forma vagarosa em um padrão de leitura silabada e ou pausada. Então, ele vai ler ou sílaba por sílaba, devagar, ou palavra por palavra, bem pausado, pois ainda precisam de tempo para realizar uma decodificação da palavra escrita sílaba a sílaba, especialmente no caso de palavras que são pouco frequentes na língua portuguesa. Então, se há uma palavra com sílabas complexas, por exemplo, eles já vão ter dificuldade de fazer a leitura dessa palavra de forma oral. Leitores iniciantes são aqueles que ainda gastam muito tempo no processo de decodificação das palavras, o que compromete a sua compreensão do que lê. Então, eles ainda vão estar no processo de tentar decodificar. Eles ainda vão
estar naquele processo de tentar. Eles já realizam a decodificação da palavra escrita sílaba a sílaba, mas de forma bastante pausada. Quem é o leitor fluente? São estudantes que já venceram os desafios relacionados à decodificação e por isso leem mais rapidamente, o que lhes permite dedicar mais esforços à compreensão do que leram. A complexidade do texto, no que se refere à pontuação e à entonação, desempenha um papel muito significativo no desempenho e leitura dos estudantes desse padrão. Textos com vocabulários e ou estrutura sintática mais complexa e ou de maior extensão podem ser lidos sem respeito à pontuação ou sem entonação, comprometendo a compreensão de seu conteúdo. Pode ser considerado um perfil de estudante já alfabetizado, mas ainda não proficiente em leitura, uma vez que a proficiência não é uma característica de leitores que não apenas localizam informações na superfície textual, mas são capazes de realizar as inferências com base no que leem. Então, esse leitor fluente, não necessariamente ele vai ser capaz de compreender o que ele está lendo, de inferir informações implícitas no texto. Muitas vezes ele vai ler, ele já decodifica, então ele vai realizar a leitura do texto, mas de maneira corrida, ele não vai respeitar a pontuação, ele vai ler aquele texto sem tomar um cuidado, ou sem saber fazer essa leitura, respeitando os pontos, os sinais de pontuação, as pausas. Quais intervenções pedagógicas que contribuem no processo de formação de leitores proficientes? Nós temos dois tipos de intervenção, que nós vamos mostrar aqui. A intervenção pedagógica, que contribui no processo de formação dos leitores proficientes como um todo, que são intervenções realizadas em todos os perfis, e a intervenção realizada perfil a perfil. Então, nós vamos iniciar a intervenção pedagógica que contribui no processo de formação de todos os leitores para que eles se tornem proficientes. Começando por incorporar atividades de leitura à rotina da turma. A leitura oral ela deve ser uma prática que faça parte da rotina diária da turma. É importante que o estudante tenha a oportunidade de ouvir leituras feitas pelo professor, porque ele vai se tornar um modelo de leitor. Assim como é necessário que os estudantes sejam convidados a ler textos interessantes que favoreçam o despertar do gosto pela leitura. A leitura oral de diferentes gêneros deve acontecer diariamente. É importante que, ao planejar a aula, o professor preveja qual texto será lido a cada dia previamente para os estudantes e com os estudantes, a fim de que a atividade seja significativa. É preciso variar tanto o gênero como a extensão do texto. Então, se eu só leio aquele texto curto, com sílaba simples, que não é extenso, e que seja escolhido só pelo ato de ler e não de maneira intencional, ele não vai agregar na vida desse estudante, ele não vai ampliar o repertório dele, não vai ampliar o gosto dele. Então é preciso variar bastante os gêneros e a extensão daquilo que vai ser lido. Então nós temos poemas, contos tradicionais, fábulas, lendas, são alguns exemplos de textos que podem ser selecionados. Então nós temos aqui, por exemplo, nessa imagem, algumas obras, né? Não é possível ver todas, mas nós temos muitas obras boas. Nós podemos observar aqui a professora como modelo, leitor. Ela pode também estar fazendo uma leitura compartilhada, mostrando aos estudantes a história e fazendo perguntas significativas para eles, para promover o interesse. E nós temos a leitura
feita pelos estudantes. O professor deve aproveitar essas situações para ensinar aos estudantes estratégias de leitura, a fim de que possam formular hipóteses sobre o título do texto ou do livro a ser lido, articular as ilustrações ao texto escrito para produzir sentido para o que foi lido. Então, é importante que o professor, ao escolher uma leitura, um livro, um texto que tenha ilustração, ele ensina esse estudante a fazer a formular essas hipóteses. Então, ele começa pela capa do livro, mostrando a ilustração do livro, falando da autora, levantando hipóteses sobre o tema do livro, sobre o que eles acreditam que seja a história. Depois, fazendo alguns questionamentos no decorrer da leitura, para reafirmar, após ela ser finalizada, se as hipóteses dos estudantes se confirmam a respeito da leitura escolhida e da relação que eles fizeram com a ilustração ou não. E o porquê, né? Sempre está levantando essas hipóteses, pedindo que os estudantes justifiquem as suas hipóteses, para que aquela leitura faça sentido para ele. É importante que eles sempre comentem sobre os autores, sobre as obras que aquele autor daquele livro realizou, sobre a vida dele, muitas vezes até dando continuidade, fazendo uma sequência das obras do mesmo autor, para que o estudante possa observar um padrão no estilo de literatura daquele autor. O professor deve fazer perguntas interessantes sobre o texto, convidando os estudantes a manifestar suas opiniões sobre o que foi lido e qual foi o seu entendimento. Quando a leitura for realizada pelo próprio estudante, é importante que eles tenham a oportunidade de se preparar para ler oralmente. Então, quando eu vou solicitar que meu estudante leia oralmente para a classe ou em algum evento, para reunião de pais, de repente, ou até para o próprio professor, é importante que ele faça essa seleção e que ele dê um tempo para esse estudante se preparar para que ele possa ler. Ele pode combinar com a turma, que será indicado com antecedência, quais estudantes farão a leitura cada dia. Então, é importante que haja a leitura diária desses estudantes e que ele possa fazer a escolha de quem vai ler cada dia, oferecendo o texto de maneira antecipada, um dia antes, para eles poderem estudar, para eles poderem levar para a família, para que elas possam ajudar, para que eles possam se sentir preparados para fazer aquela leitura no dia seguinte, para a classe. Ler em voz alta para a classe permite que o estudante se sinta mais seguro e confiante. Dessa forma, melhore seu desempenho em leitura, criando um hábito de estudo relevante para o aprendizado. Então, quando ele leva previamente esse livro para casa, para que ele possa estudar, para que ele possa treinar sua leitura, treinar a fluência dele, para se sentir confiante para ler no dia seguinte, para a classe, ele também vai estar adquirindo o hábito de fazer o estudo dessa leitura, para que ele possa adquirir o hábito de estudar, que é de extrema importância para que ele possa aprender, para que isso vire uma rotina na vida dele, tanto na leitura quanto nos estudos dos componentes curriculares como um todo. Quais materiais de leitura e tempo para a exploração desses materiais pelos estudantes? Então, qual material eu vou usar e qual o tempo que eu vou usar para que os estudantes possam explorar esses materiais? Propor um ambiente leitor ou uma biblioteca de sala é um meio de introduzir a leitura na rotina da turma. Existem muitas salas dos anos iniciais que são feitas bibliotecas de sala. Então, o professor, com cuidado, faz a escolha de um acervo bom, de qualidade, para que ele leve para a classe, estabeleça
um cantinho ali da leitura, um momento propício para a leitura, e existem vários tempos que ele pode dividir essa leitura, porque ele pode fazer uma roda de leitura onde ele vai ser o modelo, onde ele vai apresentar diferentes gêneros para esse estudante. Ele pode oferecer um momento de leitura entre atividades, em algumas pausas, onde ele vai explorar a leitura autônoma do estudante. Ele pode proporcionar um momento de leitura em voz alta, e isso é de extrema importância, e explorar momentos em que esse estudante vai poder escolher um livro, pedir sugestões ao professor, ou até mesmo para os colegas, fazer trocas sobre as obras, através de uma roda de conversa onde ele vai expor o que ele leu, onde cada um vai fazer uma troca, para incentivar e estimular o interesse pela leitura. Então, nesse espaço, eles devem estar disponíveis livros de literatura, revista em quadrinho, revista com curiosidade científica, dentre outras possibilidades. Então, eu não vou só escolher um padrão de leitura, um padrão de obra literária. Eu vou dar vários gêneros para ele poder explorar. Os estudantes devem ser convidados a frequentar esse espaço em diferentes momentos, como já foi dito. Nos intervalos também é interessante deixar em aberto esse tempo e esse espaço para que os estudantes possam explorar os livros que estão na biblioteca de classe, ou as revistas, ou as histórias em quadrinho, em alguns momentos previamente definidos a essa finalidade. O professor pode reservar alguns dias da semana para realizar a hora do conto. Em algumas unidades escolares, ao trabalhar o conto, por exemplo, o conto de assombração, existia um tempo reservado, um dia na semana, para que fosse realizada essa leitura, e o professor faz essa leitura. Ele cria todo um ambiente para aquele tipo de leitura. Ele faz uma roda de leitura, onde ele vai fazer a leitura ao estudante, e naquele momento, naquele dia, os estudantes sabem que vai haver a leitura desse modelo de texto e vai se trocando, né? Os gêneros. Então, nós temos a leitura livre, o empréstimo dos materiais dessa biblioteca para que os estudantes levem para casa e possam ler quando desejarem e compartilhar leituras com a família. Lembrando também que, junto com todas essas habilidades leitoras, ao levar o livro para casa, ele cria um senso de responsabilidade, de cuidado com os materiais, além da troca com a família a respeito da história que ele está levando, daquilo que ele aprendeu, dos interesses dele de leitura, do livro do colega, de uma história que ele possa ter escutado do colega. Então, nós podemos ver aqui, por exemplo, uma forma de cantinho da leitura. Nós temos um acervo e é escolhido o momento onde o professor vai fazer a leitura de um conto, a leitura de um artigo, sempre procurando levantar com os alunos hipóteses, fazer perguntas interessantes a respeito daquilo que está sendo lido, interagir, fazer com que os estudantes interajam com a história, para promover o interesse deles pela leitura e a curiosidade. A leitura é significativa em sala de aula. No cotidiano da sala de aula, há muitas atividades de leitura significativa que podem ser exploradas pelo professor, como situações de aprendizagem. E são elas: quais são as leituras significativas em sala de aula? Nós temos que criar na sala um ambiente que proporcione ao estudante o prazer de ler e o hábito de ler.
diversos tipos de leitura. Então, nós temos a leitura de cartazes de rotina, que o próprio estudante pode fazer junto com a professora, as fichas com o nome dos estudantes para realizar a chamada. Junto com essas fichas com o nome dos estudantes, é possível fazer jogos onde ele tenha que ler o nome do colega. Então, por exemplo, nós temos jogos de memória feitos com, em algumas escolas usam um crachá. E ao invés de fazer o uso desse crachá, eles usam essas fichas de nome para fazer jogo da memória, por exemplo, criando situações lúdicas. E o jogo da memória é onde um estudante vai pegar o nome de outro colega para formar o par, e ele vai precisar ler o nome desse colega. Então, vai se adquirindo maior vocabulário, maior fluência. Nós temos a leitura do calendário, que é diferente, para ele poder identificar os meses do ano, os dias da semana, a temperatura. É uma outra estrutura de leitura. Eles podem redigir com os estudantes os bilhetes que fazem a comunicação com as famílias. Então, toda vez que tem lá o bilhete que vai para casa para dar alguma informação aos pais, eles podem redigir esse bilhete e depois realizar a leitura dos mesmos em voz alta, para que eles possam avaliar se esses textos estão adequados e se realmente está falando aquilo que é preciso se comunicar. Solicitar aos estudantes que os mesmos realizem a leitura dos enunciados das tarefas, ao invés de simplesmente explicar o que devem fazer, e questioná-los com base na leitura sobre o que deve ser feito. Então, ao invés do professor ir lá e fazer a leitura do enunciado, ou somente explicar para o estudante, sem sequer ler, o que é para ser feito naquela atividade, porque muitas vezes acontece do professor, ao invés de realizar a leitura do enunciado, ele explica o que é para ser feito. E ele não faz a leitura, ele não faz a inferência de dados. E nesse momento ele faz com que o estudante não pense a respeito. Então, é interessante fazer com que eles leiam o enunciado e falem depois, reproduzam depois para a turma o que eles entenderam que deve ser feito. E isso pode ser levado para a turma toda, cada um pode ter a sua interpretação do que foi lido do enunciado. Nós temos aqui um exemplo de ambiente leitor, nós temos a chamada. Lembrando que aqui vocês podem observar que lá está escrito chamadinha, é importante sempre na hora de fazer painéis, tomar o cuidado de fazer, de escrever as palavras da forma correta, sem estar nos diminutivos. Então, nós temos o alfabeto, nós temos os numerais. Aqui nós temos os números, né, a leitura do número enquanto quantidade, mas é importante também estar escrito sendo feita a escrita do numeral mesmo, por extenso. O nome dos aniversariantes do mês, aqui tem o painel para também auxiliar, onde um estudante pode ser sorteado para poder colocar, organizar as fichas do mês a mês. Aqui nós temos a leitura coletiva oral. A leitura coletiva oral na sala de aula. É muito importante criar situações na escola nas quais as crianças possam ler para outras crianças e também para adultos. Como nós podemos fazer isso? Nós podemos organizar situações nas quais os estudantes de turmas mais velhas leiam para crianças menores. Por exemplo, crianças do ensino fundamental lerem para crianças da educação infantil. Lógico que não precisa ser tão
tanta diferença de idade. Eu posso pegar um aluno do 6º ano e pedir para ele ler do primeiro, fazer uma leitura para o primeiro ano, ou do 5º ano para o primeiro ano. Posso pegar um aluno do 3º ano ou 4º ano e pedir para ele ler para um aluno do 2º ou 3º ano. Podem ser com anos diferentes, onde as crianças são mais velhas, mas que não tenham tanta diferença de idade entre eles. Outra possibilidade é iniciar reunião de pais e professores com a leitura de uma história ou de um poema feita pelos estudantes. Ou eles podem fazer, por exemplo, se pegar um 5º ano, e existem alguns projetos de escrita, de produção de texto coletivo, formar livros onde eles costumam elaborar uma coletânea de escrita de textos coletivos conjunto, né, e fazer um livro. Pode-se mostrar numa feira cultural, eles podem ensaiar e podem expor essas histórias para os pais, por exemplo, criando ambientes de leitura, onde eles vão ser contador de história que eles mesmos fizeram. Ou apresentar aos pais e professores, reunião de professores, a leitura de uma história, de um poema também. Só que essas situações, elas devem ser ensaiadas de forma antecipada, de forma prévia, porque elas promovem e contribuem para elevar a autoestima dos estudantes, que se sentem valorizados, e contribuem para que se sintam motivados a ler e à vontade em situações de leitura pública. Nós temos muitos jovens que se sentem muito inseguros de ler, e muitos adultos que se sentem inseguros de ler em público. E quando isso é formado desde criança, quando isso é estimulado desde criança, ele vai se tornar um adulto mais confiante, se tornar uma criança que no decorrer dos anos vai começar a adquirir mais segurança para poder fazer essa leitura oral. E vai ter aprendido também a estudar e a se preparar para realizar essas leituras. Nós vamos iniciar agora as intervenções específicas para cada perfil. Então, até aqui nós falamos das intervenções para todos os perfis, o que deve ser feito diariamente nas escolas, diariamente nas salas, para que todos os perfis possam se desenvolver. Aqui nós preparamos para que as intervenções sejam para cada perfil. Então, o que um pré-leitor, por exemplo, ele precisa desenvolver? Quais são as intervenções adequadas para que ele desenvolva a fluência leitora? O pré-leitor, ele é um grupo em que o foco das intervenções pedagógicas deve se colocar em atividades relacionadas às etapas iniciais do processo de identificação dos valores sonoros das letras e do modo como elas se organizam na formação de palavras, e de como essas se organizam sinteticamente. Então, quais leituras nós vamos proporcionar para esse pré-leitor? Nós temos os textos com rimas e aliterações, porque através deles os estudantes percebam a sonoridade das palavras e se tornem conscientes das relações entre o que se fala e o que se escreve. Nós temos o trava-línguas e as parlendas, pois com esses textos de memória, os estudantes podem recitá-los e, ao fazê-los, observar o modo como são escritos. Nós temos o livro de literatura infantil produzidos com o intuito de contribuir com o processo de alfabetização. O texto de literatura infantil, ele tem textos bem curtos, geralmente compostos por sílabas bem simples. E eles podem ser lidos primeiro pelo professor, depois com os estudantes. É necessário que também tenham acesso a textos de qualidade literária. Então, ele não vai ele vai ter esse livro com textos curtos de literatura infantil, compostos com sílabas simples, mas
de extrema importância que eles tenham acesso a textos de qualidade literária, que sejam mais extensos, que sejam lidos pelos professores, que vai se constituindo como um modelo de leitor por esses estudantes. E para o leitor iniciante? Os estudantes que compõem esse grupo, eles já venceram os desafios de alfabetização inicial, de decodificar as palavras, mas eles precisam desenvolver maior fluência em leitura, e principalmente melhorar a entonação e os sinais de pontuação que contribuem para a construção de sentido para o que se lê. As atividades para esse grupo, então assim, lembrando que sempre você vai utilizar as atividades dos grupos, por exemplo, o leitor ele vai continuar fazendo a leitura do pré-leitor e vai ampliar o repertório dele. Então ele vai aqui ampliar o repertório dele nesse momento e ele vai dar continuidade na literatura que ele já vinha fazendo. Então elas devem ser feitas de maneira intencional e organizada, progressiva, para que eles tenham contato com textos sintaticamente mais complexos e mais extensos, para que adquiram o que chamamos de fôlego de leitura. Então, nesse momento, o leitor iniciante ele vai começar a aprender a adquirir fôlego de leitura e a respeitar a pontuação, as pausas, a saber como fazer a entonação. É importante que se reflita com os estudantes sobre o desempenho deles em leitura. Então, para que isso aconteça, né, para que se reflita com eles sobre o desempenho, é interessante que eles vejam como eles fizeram essa leitura. O professor pode gravar a leitura dos estudantes e posteriormente reproduzir a gravação para que os estudantes avaliem seu desempenho, especialmente no que concerne os aspectos prosódicos do texto. Então ele vai fazer a leitura, alguém vai fazer a gravação e depois os estudantes, de maneira coletiva, vão avaliar o desempenho, para que ele possa saber aonde ele está errando, em que momento ele pode estar ajustando a leitura dele, para que ele possa ir melhorando e se desenvolvendo a cada leitura. Quem é o leitor fluente? Então, esse grupo, ele já tem uma leitura bastante satisfatória, já demonstra a habilidade de ler com desenvoltura os textos compostos por palavras de diferentes padrões silábicos, observando inclusive aspectos prosódicos do texto, como a entonação e pontuação. Então, ele já sabe respeitar a entonação, a pontuação, ele já sabe, então, tem as pausas, ele já sabe realizar a entonação adequada das palavras e das frases, conforme a pontuação. Esse grupo ele já dispõe de condições mínimas para utilizar a leitura como fonte de aprendizagem, pois já são capazes de ler e compreender textos variados. Conseguem extrair informações relevantes e, dessa forma, é importante que explore textos que tragam curiosidades científicas e outros temas relacionados às diferentes áreas de conhecimento. Então, nós não vamos deixar de fazer a leitura anterior, né? Como eu disse, elas têm que ter uma continuidade, mas eles já são capazes de fazer leituras bem mais complexas. Então, é importante que se incentive, estimule eles a realizar esse tipo de leitura, através de leitura que eles possam adquirir conhecimento, como esses textos de curiosidade científica, e também sempre estar fazendo perguntas interessantes para eles a respeito desses textos, levantando hipóteses a respeito do conhecimento prévio daquela informação. Os estudantes com esse perfil, eles podem se constituir em bons modelos de leitores para outros estudantes. Então, nessa faixa, né, nesse nível de leitura, esses estudantes já podem começar a ser modelo de outros, e é nesse momento que ele pode começar a fazer a leitura servindo como um modelo para as crianças menores, indo apresentar para as crianças menores,
indo fazer leituras para as crianças em voz alta para as crianças menores. É importante selecionar textos que os desafiem, com lexo mais variado, padrões sintáticos mais complexos. No que concerne à fluência, estamos sempre aprendendo, razão pela qual é necessário criar situações que motivem essa aprendizagem. É importante lembrar, colocando como ponto de atenção, nós vimos os perfis de leitor, as intervenções, né, a serem realizadas com o perfil de leitor, com todos os perfis de leitores e com perfil a perfil. E é importante lembrar que os dados das avaliações de fluência, elas devem ser analisadas junto com os dados de outras modalidades da avaliação externa, em larga escala, a avaliação de leitura e de escrita, pois, como falado antes, a fluência em leitura é apenas uma das dimensões relevantes para se ter um diagnóstico de alfabetização inicial. É importante também que o professor considere os dados das avaliações realizadas por ele com sua turma, pois a fluência em leitura pode ser afetada pela própria situação de ler oralmente numa situação de teste. Então, é importante compartilhar essa avaliação com os dados das avaliações com os estudantes, para que eles possam refletir no que levou eles a realizar a leitura que eles fizeram naquele momento, porque em situações de teste, as crianças costumam ficar mais inseguras, costumam ficar mais tensas, e cada criança reage de uma forma a esses testes. E isso influencia muito no resultado deles. Porque para algumas crianças, esses testes podem ser extremamente inibidores. E eles podem chegar no momento no dia a dia, eles fazerem uma leitura de uma forma e na situação de teste eles realizarem uma leitura com maior dificuldade, porque eles não vão se sentir seguros com aquela situação. Nossas referências. Nós pegamos a partir da Base Nacional Comum Curricular, do Ministério da Educação, da Secretaria de Alfabetização, dos resultados do PISA. Nós colocamos as referências utilizadas nas nossas citações. E eu peço que vocês voltem, reflitam sobre a prática de cada perfil e lembrem que um outro aspecto que merece atenção, tanto dos professores quanto dos gestores, é o fato de que um bom leitor se forma no contato com bons livros, tendo bons mediadores para orientar a interação dos estudantes com as obras. Lembrando que os acervos disponíveis na escola, do PNBE e do PNAEC, por exemplo, devem estar acessíveis aos estudantes, para que tenham bons materiais para ler, tanto na biblioteca da escola, como na biblioteca da sala, no acervo que o professor vai escolher para ficar na sala de aula, para que os estudantes possam explorar. O professor tem grande responsabilidade de apresentar essas obras aos estudantes com encantamento e confiança, para que eles se sintam motivados e confiantes na possibilidade de aprender. Lembrem de oferecer a leitura a esses estudantes de qualidade. Lembrem das intervenções realizadas perfil a perfil. Os estudantes não estão na mesma fase. Eles precisam das intervenções adequadas para cada situação. E aquelas intervenções que concernem todos os perfis leitores, né, que é para ser feito para se tornar uma prática diária. Lembram de criar esses ambientes leitores nas escolas, de proporcionar esses momentos para os estudantes. Com relação à nossa entrevista da sensibilização,
Eu peço que vocês façam a reflexão daquelas perguntas e pensem realmente em responder elas, lembrando de quando vocês eram crianças, quando vocês eram estudantes ainda, do leitor que vocês são hoje. Compartilhem através do Google Forms o registro sobre essa prática leitora de vocês e procurem refletir e até mesmo utilizar essa pesquisa, lógico que fazendo a seleção de algumas perguntas que nem todas cabem aos estudantes, mas façam essa entrevista também, essa sensibilização com os seus estudantes. É interessante analisar o que eles vão escrever. Compartilhem essa sensibilização com eles. Nós estamos encerrando por aqui. Eu agradeço muito. Desejo um ótimo dia, uma ótima semana.